Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Vamos para mais um estudo bíblico sobre o presbiterato e o diaconato. O propósito é estudarmos o que a palavra do Senhor nos fala sobre os oficiais, o presbítero e o diácono, a fim de que a gente tenha, então, presbíteros e diáconos segundo a vontade de Deus, o que é bênção para a igreja, servirá com certeza para que a igreja esteja crescendo em Cristo Jesus. Nós vamos orar, então daremos sequência em nosso estudo. Oremos ao Senhor. Ó Deus amado, bendito seja o teu nome para sempre. O Senhor que é Deus, é Criador dos céus e da terra, tudo pertence a ti, tudo, Senhor Deus, é para ti. Que o Senhor nos conduza na tua palavra, para que por meio do teu Santo Espírito possamos, Senhor, estar entendendo e aplicando as nossas próprias vidas. Receba a nossa gratidão por tudo. Fica conosco em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Hoje nós vamos para o texto de Efésios, capítulo 4, versículo de 7 a 16. Todavia, nós vamos recapitular um pouco daquilo que nós já vimos. E conforme nós já vimos, o que a palavra de Deus nos diz, principalmente então, estamos lembrando de Atos 6 e Atos 20, o presbítero é um pastor da igreja de Jesus Cristo. Então, nós falamos isso continuamente, que o presbítero, segundo a palavra, ele não é apenas um político, ele não é jamais um funcionário. O presbítero, ele não é nem mesmo um administrador de uma empresa religiosa, mas ele é um pastor. Então, tanto que o pastor é um presbítero, o presbítero ele é um pastor. E o propósito, portanto, é pastorear pessoas, cuidar de vidas, não no aspecto social. O propósito de cuidar das pessoas dentro do aspecto social é dado ao diácono. A diaconia, o serviço que em Atos capítulo 6 a igreja desenvolve para cuidar das viúvas e dos órfãos é um serviço do diácono. O presbítero, ele deve pastorear pessoas por meio do fiel ensino da palavra de Deus. E também através da oração em favor da igreja. Nós vimos isso um pouco mais em Tiago, capítulo de número 5, que foca mais na oração. Portanto, nós devemos, como presbíteros ou como pastores, nos dedicar a cuidar dessas pessoas, ensinando tanto de casa em casa quanto publicamente a palavra do Senhor, porque é essa palavra que impacta, que transforma, que tem poder para mudar vidas, que o Espírito Santo aplica ao coração para que haja arrependimento, para que haja uma mudança de comportamento, para que haja uma formação de uma cosmovisão cristã, conforme então a palavra do Senhor. É pela palavra do Senhor que nós somos conduzidos a Cristo e também é pela palavra do Senhor que nós somos conduzidos em Cristo, ou seja, nós adentramos ao povo de Deus pela palavra do Senhor, que é aplicada pelo Espírito Santo ao nosso coração, mas também somos conduzidos dentro da igreja de Jesus pela palavra do Senhor, que vai nos edificando, nos santificando, porque o Espírito Santo vai moldando a imagem de Cristo em nós por meio da palavra do Senhor. Devemos lembrar também que o propósito do presbítero, sendo cuidar de vidas, deve incluir os outros presbíteros, ou seja, o próprio pastor. Porque às vezes dá uma impressão de que o presbítero ele pastoreia o povo. O pastor ele não faz parte do seu grupo de ovelhas a serem pastoreadas. Todavia, quando a Bíblia fala de ovelhas, ela está se referindo a todos os cristãos. Ela não está fazendo distinção como se houvesse um grupo elitizado que não faz parte das ovelhas, que é um grupo distinto, enquanto as ovelhas são apenas os membros e os congregados da igreja. Não, isso não acontece na palavra do Senhor. Quando se fala de ovelhas, todos, literalmente todos os membros do corpo de Cristo, da igreja invisível,
devem ser considerados como ovelhas. Isso inclui, portanto, até os apóstolos. Os apóstolos eram ovelhas do Senhor Jesus. Portanto, eles também deveriam ser pastoreados. Não é em vão que o apóstolo Paulo é servido e abençoado por muitos irmãos. O apóstolo Pedro foi exortado, conforme Paulo nos revela lá em Gálatas, pelo apóstolo Paulo quando ele pecou. Então ele estava sendo o quê? Pastoreado. Portanto, os presbíteros devem incluir no pastoreio, no cuidado, a família do pastor, o próprio pastor, a família dos demais presbíteros e os presbíteros, para que não haja uma distinção. E não havendo distinção, então o cuidado seja igual para todos. Assim, os presbíteros, eles não vão olhar para o pastor nem como adversário, nem para uma pessoa ou como se fosse uma pessoa diferente de todas as demais, mas como uma pessoa igual às demais, que está ali servindo a Deus, cuidando das ovelhas de Jesus, mas que também precisa do cuidado e do amor de tudo aquilo que as demais ovelhas precisam, como se deve esperar de alguém que é tão humano quanto os demais. Certo? Então não se imagina que um presbítero ou que conselho venha a tratar o pastor e a sua família de uma forma distinta, diferente, nem bem demais, ou seja, como se ele fosse melhor que os outros, nem a quem, nem como se ele fosse inimigo, adversário, e não se importando se ele está bem ou não. Se uma família da igreja precisa de ajuda, os presbíteros entendem que devem ajudar. E se a família do pastor precisa de ajuda, não deve ajudar? Se uma família da igreja precisa de orientação, amor, cuidado, ensino, auxílio e assim por diante, se entende que o conselho deve abençoar, pastorear e cuidar. E se a família de um presbítero, de um pastor, precisa de atenção, de ajuda, de cuidado, de amor, não devem fazer nada? É claro que, ao tratar com distinção, estão criando uma categoria dentro da igreja de Jesus que ela não existe. Jesus não fez uma distinção entre ovelhas. Todas são ovelhas. Todavia, Deus deu dons, ministérios para as ovelhas diferentes, para que sirvam ao Senhor. Mas, na verdade, todos têm algum papel. Só que papéis diferentes para que sirvam ao Senhor, como nós veremos hoje, glorificando a Deus por meio do bom exercício daquilo que Deus confiou a cada um. Bom, também vimos que o pastoreio do conselho de uma igreja local deve começar com a vida dos próprios membros do conselho. O pastoreio começa em casa. Atos 20, 28, o apóstolo Paulo diz que eles deveriam começar cuidando deles mesmos. Não só cada um cuidando de si mesmo. O pastor deve ter cuidado com a própria vida, o presbítero deve ter cuidado com a própria vida. Não apenas o cuidado individual, mas o cuidado coletivo. Atendei por vós. Então, na verdade, a ênfase é muito mais coletiva. Ou seja, o conselho deveria pastorear a si mesmo. Os presbíteros deveriam se pastorear e o pastor deveria pastorear os presbíteros pastorearem o pastor, e assim o conselho se pastorear. Eu estou de vez em quando fazendo uma distinção entre presbítero e pastor, porque na prática é o que tem acontecido. Ainda que biblicamente não seja o que nós encontramos na Escritura. Ou seja, biblicamente, pastor e presbítero são a mesma coisa, tá? Ainda que a Escritura fale que alguns eles se destacam no ensino, são mestres. Paulo destaca essa questão, mas eles não são chamados de uma categoria diferente. Não há uma categoria para um e uma outra categoria para o outro. Na verdade, são postos dentro da mesma categoria, ou seja, o ministério é o ministério do presbiterato. Todavia, alguns se dedicam integralmente, se dedicam ao ensino, que no caso hoje nós chamamos de pastor, enquanto os demais de presbíteros. Ok? Então o conselho ele deve se pastorear, pois eles devem ser exemplo. O conselho se pastoreando, ele está dando exemplo e se dedicando no pastoreio a fazer com que todos estejam aptos a dar exemplo. Porque a ideia é que o conselho seja exemplo no amor, seja exemplo na honestidade, ou seja, o modo como eles se tratam dentro do próprio conselho deveria ser amável.
os concílios deveriam ser exemplo de amor. Porque se nós não encontramos nos concílios, quer sejam concílios superiores ou o conselho local de uma igreja, e nas demais denominações, na forma como elas estão subdivididas, quer seja num âmbito maior ou menor, se esses conselhos, esses concílios, essas lideranças não são capazes de amar nem a elas mesmas, não são capazes de cuidar umas das outras, não são capazes de se tratar com honestidade, não são capazes de falar a verdade umas para as outras, não são capazes de cuidar mutuamente umas das outras, de perdoar quando há pecado, de orar uns pelos outros, de serem amigos. Amigos, uma coisa que todo mundo quer ter, amigo. Não são capazes de ser amigos, não são capazes de mostrar dedicação no que fazem, de edificar uns aos outros, de serem humildes no exercício do ministério e na vida como um todo. Como nós vamos esperar que as ovelhas que estão sendo pastoreadas por esses líderes sejam exemplo ou pelo menos tenham estas coisas, essas virtudes, aquilo que Deus deseja para a igreja, porque se a liderança não está dando exemplo nisso. Então, observe que há uma necessidade que o conselho ele esteja muito atento ao propósito de ser exemplo. Porque, inclusive, lembre-se que nós aprendemos por mimetismo, que significa imitação. Nós aprendemos vendo as pessoas fazerem muito mais do que ouvindo o que as pessoas dizem. Nós vamos encontrar Paulo dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Veja que Cristo foi um perfeito exemplo em todo o Novo Testamento. Nos evangelhos, ele mostra como deveria fazer. Nos demais livros, ele fala e usa homens para serem exemplo, glorificando o nome dele e mostrando à igreja como fazer. Então, o conselho deve se preocupar nisso. Se o conselho percebe que não está sendo exemplo, ele tem que parar. Parar e dizer assim: meu Deus, perdoa-nos, não estamos sendo exemplos. No amor, na honestidade, na verdade, no cuidado mútuo, no perdão, na oração, na amizade, na dedicação, na edificação, na humildade e entre outras coisas, na mansidão, na bondade, na benignidade, na paz, na alegria, no domínio próprio e assim por diante. Ele tem que parar e dizer: Senhor, perdoa-nos. Ajude-nos. Nós precisamos ser exemplo, temos a consciência disso e então nos arrependemos. Fazer como o profeta Daniel fez, como Esdras fez, homens de Deus que colocaram diante do Senhor a própria vida e a vida do seu povo, reconhecendo que não estavam andando conforme a palavra e então pediram a Deus tanto misericórdia quanto graça para que tanto eles quanto os demais, né, o restante do povo, pudesse fazer a vontade do Senhor. Então, o conselho deve estar sempre pronto para rever a sua vida, a fim de que ele seja modelo. Um conselho dividido, um conselho que não está andando junto, um conselho em que não há amizade, em que não há verdade, sinceridade naquilo que faz, um conselho que de alguma forma não está andando piedosamente, com piedade diante do Senhor, ele não consegue ser exemplo para os outros. Portanto, há uma grande deficiência, o que será para a igreja um grande problema, porque a igreja não terá um modelo a seguir, a copiar. Então, o conselho não estará cumprindo bem o seu papel. Então, a gente deve ter cuidado com o pastoreio do próprio conselho, dos concílios, da liderança de todos aqueles que foram investidos de autoridade dentro da igreja para pastorear conforme a palavra do Senhor. Também vimos em Atos, capítulo 20, versículo 17 a 38, que Paulo mostrou com a própria vida a importância do testemunho. O próprio Paulo deu exemplo em Atos 20, quando exortando os irmãos, ele primeiro conta seu exemplo, depois exorta e no final termina com seu exemplo. É interessante como ele adorna as exortações aos presbíteros de Éfeso, dando o próprio exemplo para que eles seguissem, até mais do que as palavras de admoestação para que eles obedecessem e glorificassem a Deus no pastoreio daquela igreja. Então, tendo visto já um pouco daquilo que falamos anteriormente,
nós vamos para o texto de Efésios, capítulo 7, capítulo 4, versículos de 7 a 16. Eu vou fazer logo a leitura deste texto inteiro e depois nós vamos ver os tópicos que nós aqui queremos apresentar aos irmãos. O texto nos diz o seguinte, Efésios 4, versículos de 7 a 16. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, de acordo com Romanos 12, e 1 Coríntios 12 e Efésios 4, de 7 a 16, que é o texto que nós lemos, os dons e os ministérios, as duas coisas, são dádivas graciosas de Deus para a igreja, visando cumprir o propósito divino. Tanto os dons quanto os ministérios. Na verdade, nós vamos ver que em Efésios, os ministérios, eles são também chamados de dádivas, ou seja, de dons. Romanos 12 diz assim, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Veja que ele chama de dons. Dons são dádivas. Ou seja, Deus deu graciosamente para a igreja algumas capacitações, alguns ministérios, algumas qualidades para que ela usasse em prol da glória de Deus e no serviço de si mesma, ou seja, para a própria edificação. Os dons são como presentes que Deus dá para se servir. São como ferramentas, vamos pensar em ferramentas. Essas ferramentas, essas qualificações, elas servem para que a igreja vá glorificando a Deus, edificando a si mesma. Elas servem para o serviço. Quer temporário ou permanente, os dons servem para que a igreja cumpra um papel. Então, ela deu diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Então, cada um recebe um dom. E nós destacamos o ministério e o ensino, porque eles são exatamente os dons relacionados ao presbiterato. Se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. A palavra ministério, que até a palavra diaconia, Paulo usa em relação ao próprio ministério, o apostolado. Então, esse serviço, que é traduzido também por ministério, é chamado de dom. Por quê? Porque é uma dádiva de Deus, é uma capacitação de Deus, é uma função dada por Deus para que se glorifique a Deus e abençoe a igreja, sirva a igreja para a sua edificação. E deve ser feito melhor. Veja que ele diz que o ministério deve ser feito com dedicação, exercido com dedicação. O que ensina deve se esmerar nisso. Então veja que o presbiterato, que é um ministério e que deve ser
dedicado em ensino, no ensino, então deve ser feito com muito zelo, com muito cuidado, porque o propósito do presbiterato é amadurecer a igreja na palavra de Deus, como nós veremos aqui em Efésios. Também lá em 1 Coríntios 12, os versículos apenas de 4 a 7 e o 11, nos diz o seguinte: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Veja, o serviço aí é exatamente a palavra ministério. Veja, ele diz dons, serviços, realizações. É Deus quem faz tudo isso. Deus é quem dá os dons. Aqui ele parece distinguir do serviço ou do ministério e até das realizações. Mas todos eles são dádivas. Por isso que em Romanos aparece como dons. Todos são dádivas, tudo vem de Deus. Essa é a ideia. Porque, como ele diz, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Tudo vem de Deus. Não é para o envaidecimento de alguém, não é para o orgulho de alguém, não é para o status de alguém, não é para o benefício próprio de alguém. Tudo vem de Deus e tudo, ele diz mais, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Tudo aquilo que recebemos de Deus é para a glória do próprio Deus e tem propósito. Por isso que nós devemos exercer aquilo que Deus nos deu com muita oração, piedade, dedicando ao Senhor, esperando no Senhor a direção, fazendo de tal modo que Deus seja glorificado. Quando um ministério ele é feito ou ele é exercido de modo que a pessoa a ser beneficiada ou engrandecida é a própria pessoa, ela não está sendo fiel a Deus. Ela está usurpando a glória de Deus e fazendo com que aquilo que Deus deu para esta pessoa, com o fim de glorificar o próprio Deus, seja então desvirtuada para o benefício próprio. Então não pode ser feito isso. Nós devemos tão somente servir ao Senhor ou do jeito que Deus quer, com aquilo que ele nos concedeu. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas. Então, tudo isso, os dons em geral, os serviços em geral, eles são procedentes do Espírito de Deus. Veja, pessoas escolheram alguém para ser presbítero. Todavia a Bíblia diz: não foram só pessoas. O Espírito de Deus é quem dá, porque é dele e conforme a vontade dele que cada ministério e cada dom é concedido aos homens. Ou seja, não podemos entender o presbiterato, o diaconato, o pastoreio ou o ministério pastoral de uma igreja, esses ministérios, como escolhas e vontades humanas. Porque se entendermos assim, então serão muito assemelhados às profissões, que são aptidões que nós temos e que nós escolhemos exercer em benefício da família, que é o sustento familiar, e em benefício de outras pessoas, que é o serviço, e em benefício próprio, né, que é o próprio sustento. Ainda que todas as capacitações e aptidões devam ser consideradas como dádiva de Deus, porque tudo vem do Senhor, tá certo? Tudo vem realmente de Deus. Mas, quando se diz respeito aos dons e aos ministérios, o Senhor deu, de fato, digamos assim, de um modo sobrenatural, espiritual, o Espírito Santo agindo, porque lembre-se que o mundo também tem aptidões, o mundo também tem capacidades. Todos nós temos capacidades. Profissão não é algo apenas da igreja, a profissão é algo de todo mundo. Mas os ministérios não é de todo mundo, o ministério é só da igreja. Porque o Espírito Santo em Pentecostes foi derramado sobre a igreja para dar a ela dons. Então dá e precisamos distinguir as profissões dos ministérios. Antes do Pentecostes havia profissões, mas não ministérios, apenas aqueles que o Espírito Santo qualificava a algumas pessoas no Antigo Testamento para exercer: o sacerdote, o profeta e até mesmo o rei que era ungido pelo Senhor. Então há uma distinção entre profissão e ministério. É preciso fazer isso
porque o ministério ele dependia do derramado do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo, para escolher e capacitar aqueles que deveriam exercer o ministério. E tudo isso então vem do Espírito do Senhor, que distribui como lhe apraz. Percebe? Quem escolheu então? Foi o Espírito de Deus. Mesmo que pessoas escolham, devemos entender como uma escolha divina. Ou seja, Deus usa pessoas para mostrar, testemunhar aqueles que Deus escolheu. Mas muito antes de uma igreja escolher um presbítero, aquela pessoa foi escolhida, foi agraciada por Deus. Ou seja, Deus deu a ela o ministério, o dom, para que exercesse para a glória de Deus. É possível uma igreja escolher errado? Acredito que sim. Se pessoas podem fazer más escolhas na sua vida, e não só de forma individual, mas coletiva, se podemos ver cristãos pecando, conselhos em geral cometendo erros, é possível também que pessoas sejam escolhidas de forma errada para o presbiterato e diaconato. Para que isso não aconteça, a igreja precisa ser instruída a fazer isso debaixo de muita oração. Não deveria ser uma coisa feita de qualquer jeito, apenas por uma necessidade de encontrar alguém para preencher aquele cargo. Por isso que a gente tem muito receio de escolher presbíteros e diáconos em pouco tempo. Nós normalmente dedicamos meses a pedir a Deus que nos dirija, que oramos a Deus para que Deus mostre à igreja quem Ele quer, para a gente ter a certeza de que a gente está realmente escolhendo homens de Deus que vão exercer um ministério que Deus deu. Porque é assim que a palavra diz, que foi o Espírito Santo quem deu à igreja os ministérios, que deu à igreja os dons. Como nós vamos ver também no texto que nós já lemos, de Efésios. Veja que ele diz, enfatizando o versículo 7, 8 e 11: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Deus é quem concedeu, conforme, então, o Espírito do Senhor opera na igreja, conforme a vontade de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Veja que ele chama de dons. Mas, logo em seguida, ele fala dos ministérios. Então, no mesmo texto, ele chama de dom e menciona ministérios. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então veja que os ministérios são chamados de dons também, porque na verdade a palavra dom significa uma dádiva, um presente, algo gracioso que vem da parte do Senhor para a sua igreja. Então, por isso, quando nós pensamos em escolher presbíteros e diáconos, pastores, nós precisamos ter muito cuidado. Será que realmente essa pessoa foi escolhida por Deus, recebeu de Deus este ministério? Por isso nós devemos orar, pedir a Deus ajuda, discernimento, ver o testemunho daquela pessoa, testificar que Deus já deu a ela. Porque quando uma pessoa ela é eleita, escolhida para ser presbítero, diácono ou pastor, ela não recebe ali o dom. Ela já recebeu da parte de Deus que escolheu aquela pessoa. Ali é a confirmação. A confirmação do serviço, do ministério, do dom, vem por meio da escolha e da imposição de mãos do conselho, do concílio. Mas a escolha divina é anterior. Deus separou aquela pessoa para isso. Lembramos também, por exemplo, que tanto Isaías quanto Jeremias e o apóstolo Paulo, que nos fala lá em Gálatas, dizem que Deus escolheu para o ministério, no caso os profetas e o apóstolo, para o ministério desde o ventre. Ou seja, antes de terem nascidos, Deus já havia destinado aqueles homens para o ministério que ele queria, o profeta e o apóstolo Paulo. Não deveríamos entender de forma diferente em relação ao pastoreio, porque todos eles são serviços. Veja que o apóstolo Paulo coloca todos eles como serviços ou como dons: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Todos eles escolhas de Deus, visando glorificar a Deus e edificar a igreja. Todos eles
foram dados pelo Senhor, que escolheu essas pessoas muito antes delas nascerem, destinando-as para um propósito, que é o propósito de glorificar a Deus com esses ministérios, tá? Então é muito sério mesmo. A igreja tem que levar a sério. A igreja não pode tratar de qualquer jeito, não pode ser por critérios pessoais, empatia, não pode ser por critérios quaisquer, como nós falamos no primeiro estudo, vulgarizando os ministérios. Deve ser com muito zelo, muito amor à igreja e a Deus, muito cuidado, muita oração. Na igreja primitiva, se costumava jejuar antes de se batizar, de escolher presbíteros, pastores, diáconos. Se costumava ter uma certa dedicação maior, uma certa solenidade maior, um certo respeito maior por aquilo que Deus concedeu à igreja. Tanto os sacramentos, como nós falamos do batismo, como também esses ministérios. Nós precisamos resgatar isso. Hoje nós temos, infelizmente, uma prática um pouco relaxada, ou seja, às vezes o desejo de organizar uma igreja é tão grande que a gente apressa as coisas e gastamos, às vezes, minutos de oração para escolher pessoas que vão passar pelo menos 5 anos, que no caso da igreja presbiteriana, né, em outras igrejas terá o seu próprio tempo, mas pessoas que passaram muito tempo exercendo aquele ministério. Na verdade, esses ministérios eles são permanentes, tanto é que mesmo que o exercício seja temporário, o ministério é considerado como permanente. Então pense, gastar apenas alguns poucos minutos no momento de uma eleição, orando por alguém que vai ser escolhido para o resto da vida, há algum problema aí, não há? Os presbíteros, os diáconos da Igreja do Senhor Jesus deveriam ser escolhidos com muito zelo, com muito cuidado mesmo, pedindo a direção do Espírito Santo para isso, tá? Então, vamos sempre valorizar bastante esses ministérios. Conforme a palavra de Deus, qual é o propósito do ministério pastoral, ou seja, do ministério do presbítero? Então, olhando para Efésios, versículos 12 a 13 aqui, qual é o propósito do presbítero, ou do pastor? Ele diz assim, esses ministérios, né, que ele diz no versículo 11, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, e aí no caso de pastores é o ministério do presbítero, ele diz que com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, observe, nós destacamos esses termos. Qual é o propósito? Primeiro, aperfeiçoar os santos. Então, o presbítero, o pastor, ele exerce o ministério para aperfeiçoar os santos, ajudá-los no processo de santificação, ensinando a palavra, exortando, corrigindo. Então, é um processo de santificação junto ao qual o presbítero ele está pastoreando as ovelhas para que consigam então crescer nessa santificação, ajudando-os na luta contra o pecado, o mundo e o diabo. Ou seja, é o mesmo processo de santificação. O propósito, então, não é apenas ter pessoas dentro da igreja, é santificá-las, é amadurecê-las, fazê-las crescer. Às vezes, algumas denominações, e a gente já viu isso acontecer em alguns lugares, fazem o inverso daquilo que a palavra ensina. Pessoas estão fracas na fé, aí dão cargos para que essas pessoas não saiam da igreja, porque a preocupação é apenas que essas pessoas estejam na igreja. A Bíblia diz o contrário, se dá ministérios a quem Deus testemunha que essas pessoas estão prontas para isso. O testemunho delas vai mostrar isso. Então, as pessoas elas não devem apenas estar na igreja, elas devem estar sendo pastoreadas para que cresçam na santificação. Se você está preocupado com alguém, vai atrás dessa pessoa e ajude-a no processo de santificação. Veja o que está acontecendo com a vida dela, os problemas pessoais, familiares, os pecados, as fraquezas, as lutas, as dúvidas, as dificuldades e ajude-a no processo de santificação. Por isso que vamos atrás das ovelhas e sempre falamos para elas, venham atrás de nós.
A gente, é claro, que como pastor, presbítero, não conhece o coração das pessoas, só Deus conhece o coração. E não adivinha o que se passa dentro delas. Então é claro que as ovelhas precisam contribuir no processo de santificação delas mesmas, inclusive buscando auxílio pastoral para que sejam ajudadas. As ovelhas precisam ser direcionadas nesse sentido também. Que mais? Um segundo ponto que nós vemos no texto é que o presbítero ele deve capacitar a igreja, os cristãos, para desempenharem seu serviço. Ou seja, a própria igreja também possui dons, possui ministérios e devem exercer bem esse serviço. Serviço é a palavra ministério, a palavra diaconia. E deve fazer o quê? Como é que nós capacitamos essas pessoas, a igreja, os cristãos, a exercerem bem, a desempenharem bem o seu serviço? Ensinando a servirem a Deus com os dons. Olha, vocês têm que servir a Deus com os dons. A palavra de Deus diz assim, assim, assim. Então devemos ensinar a igreja a servir a Deus. A igreja não é um cinema, não é um teatro, onde as pessoas vão, assistem ao culto e voltam para casa para viver as suas vidas pessoais. A igreja é chamada de família de Deus, povo de Deus, templo do Espírito e assim por diante. Então, todos têm um lugar, um papel dentro do corpo de Cristo. Lembre que nós falamos isso em 1 Coríntios capítulo 12, em que Paulo compara a igreja a um corpo em que todos os órgãos têm papéis. Todos eles têm que desempenhar alguma função. Então, assim também é na Igreja de Jesus, que é um corpo, é chamado de corpo de Cristo, e tem também dons diferentes, papéis diferentes. O que nós devemos fazer é ensinar os cristãos a dedicarem a Deus os seus dons, aquilo que Deus concedeu a cada um. Se as pessoas estão vivendo apenas para elas, então elas não estão cumprindo papéis que Deus deu, os papéis que Deus deu a cada um. Um ou mais papéis que Deus deu a cada um. Também devemos ensinar a servir os irmãos. Os irmãos devem entender que Deus chamou para o serviço, tanto a ele mesmo quanto aos outros. Muitas pessoas têm entrado nas igrejas pensando que o propósito é serem servidas. Lembre-se que nós estamos vivendo uma geração cliente, em que o cliente tem sempre razão, em que ele acha que ele tem direitos em todos os lugares e às vezes, mesmo quando está errado, ele é tratado como se estivesse certo, porque as empresas não querem perder clientes. Essa cultura do cliente ela é muito nociva e as pessoas têm trazido essa cultura para dentro da igreja. Elas chegam dentro da igreja entendendo que elas estão ali para serem servidas e muitas até inconscientemente, digamos assim, pensam que o dízimo é uma tarifa, uma taxa, um boleto, um pagamento mensal que elas estão fazendo para com a igreja para que sejam servidas. Dízimo não é boleto para pagamento de serviço de uma igreja, e igreja não é uma empresa que tem como propósito atender bem os seus clientes. A igreja é o povo de Deus que tem o propósito de glorificar a Deus e entende que aqueles que estão no seu meio são servos do Senhor e têm como propósito servir ao Senhor. Então, o conselho ele tem como propósito ensinar a igreja a servir uns aos outros, a ser serva, sendo bênção tanto para Deus como para os irmãos. Então, nós temos que capacitá-los a serem servos e não clientes dentro de uma instituição. Também devemos ensinar a ser bênção na sociedade, com tudo que Deus deu a cada um. Porque Deus colocou os cristãos em lugares os mais diferentes, com as aptidões mais diversas. Veja que uns trabalham numa área, outros em outra, uns gostam de uma área, outros gostam de outra, uns são mais acadêmicos, outros menos, de forma que todos estão em algum lugar. E nesse lugar, eles devem servir ao Senhor e à sociedade, mostrando à sociedade como glorificar a Deus e abençoar o próximo por meio daquilo que Deus concedeu. Então ali eles também estão prestando um serviço, eles também estão sendo bênção. E eles devem ser ensinados a como fazer isso, de forma que tudo que venham a fazer realmente glorifique a Deus. Ou seja, eles não devem pensar que estão servindo a Deus só quando estão dentro da igreja, mas também quando estão fora.
onde eles estiverem, eles estão ali para servir a Deus, tanto para levar pessoas para Cristo, quanto para testemunhar a glória de Cristo no modo de viver, no modo de agir, como também no modo de pregar a palavra do Senhor. Em terceiro lugar, vemos também no texto que o ministério do presbítero tem como propósito edificar o corpo de Cristo. Aí ele diz: até a perfeita unidade da fé, até a plenitude do conhecimento de Cristo, até que alcançarão a perfeita varonilidade, até quando alcançarão a plenitude de Cristo. Então, o propósito do ministério pastoral é edificar o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, até que Jesus volte. Porque, ainda que a Escritura esteja completa, de fato, nós temos a mente de Cristo em nossas mãos, que é o Novo Testamento, que é a palavra do Senhor como um todo. Nós só teremos uma plena unidade, e é possível se ver isso hoje. Nós desenvolvemos a teologia bíblica de uma forma inigualável, porque nós temos 2000 anos de cristianismo, e com 2000 anos de cristianismo temos a contribuição de muitos grandes homens de Deus, teólogos, que contribuíram com a edificação do corpo de Cristo por meio da explicação, da exposição da palavra do Senhor. Temos livros a perder de vista, todavia ainda não temos unidade. Perceberam que coisa interessante? A unidade da fé ainda não existe. Nós temos pessoas calvinistas e pessoas arminianas. Dentro do calvinismo, nós temos pessoas que pensam de um jeito e pessoas que pensam de outro. Dentro das mais diversas áreas, nós temos pessoas pensando de forma diferente. Então, a nossa fé ainda não está plenamente unida. Nós temos muitas divergências ainda na nossa compreensão de certas doutrinas. E mesmo que a doutrina fundamental, de fato, tem que ser a mesma, a salvação em Cristo, Cristo ser o Filho de Deus, portanto, o Deus de Deus, o Deus homem, e outras coisas mais, são doutrinas base da fé cristã, outras não. Doutrina sobre a questão dos dons, doutrina sobre a escatologia, sobre governo de igreja, elas não são defendidas uma unidade. Há muitas divergências dentro do cristianismo sobre essas doutrinas. Isso não faz de nós mais ou menos cristãos. Todavia, nós estamos pensando diferente. Um dia nós vamos ter uma plena unidade, porque Deus nos revelará plenamente a sua vontade dentro do nosso coração, porque ela está nas nossas mãos, mas o nosso coração e nossa mente ainda possuem dificuldade de compreender plenamente a palavra do Senhor, de forma que o cristianismo ainda está bastante diversificado no entendimento acerca das doutrinas bíblicas. Mesmo aqueles que possuem uma confissão de fé, que possuem uma direção dentro dessas instituições ou dessas denominações, também possuem divergências, até porque a mesma a confissão ela não abarca exatamente todas as áreas do conhecimento bíblico. Ela deixa ainda algumas margens, de forma que, mesmo dentro dessas denominações, há variadas interpretações sobre alguns pontos, algumas questões bíblicas. Então, o presbítero, o pastor, ele deve edificar o corpo de Cristo visando o quê? A unidade. Ele deve cuidar para que a igreja tenha unidade no conhecimento de Deus. Muitas vezes nós precisamos ser sinceros em dizer, olha, sobre esse ponto, eu vou usar o termo escatologia, porque é a área do conhecimento bíblico que mais possui divergência e que menos podemos dizer que os irmãos eles estão completamente errados. Há sempre algum ponto da escatologia alheia que podemos aproveitar. Então, nós devemos mostrar para a igreja que há certos pontos doutrinários que são difíceis, que nós não temos uma unidade ou um conhecimento único em relação àquele assunto. Então, vamos edificando o corpo de Cristo com humildade, mas com o propósito de que haja o alcance do pleno conhecimento de Jesus, que um dia nós vamos alcançar. Lembre que a nossa esperança é que essa perfeita unidade, a plenitude do conhecimento de Cristo, a perfeita varonilidade, ou seja, sermos como Jesus é,
e a plenitude de Cristo vão ser alcançados quando Jesus voltar, porque é quando nós teremos o corpo incorruptível. A Bíblia é muito clara em dizer, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51, que a incorruptibilidade, ou seja, não sermos mais pecadores, só será alcançada quando Jesus voltar. Ele nos transformará nosso corpo de corruptível a incorruptível. Portanto, nós não devemos pensar que aqui alcançaremos essa incorruptibilidade, mas devemos andar como quem está buscando essa incorruptibilidade e sabe que um dia vai alcançar por meio de Cristo. Não devemos negligenciar o propósito de edificar a igreja por meio dessa dedicação à santificação, ao aperfeiçoamento dos santos. O presbítero deve cuidar da igreja a qual lhe fora confiada, incluindo a própria liderança. Nós temos enfatizado isso porque, como nós já falamos, às vezes a ideia é de que o presbítero cuida das ovelhas e os próprios presbíteros ou pastor não têm ou não precisam de cuidado algum. Então, essa ideia tem que ser colocada de canto para que o mesmo amor dado às ovelhas tenha que ser dado dentro do conselho. O pastor em relação aos presbíteros, o presbítero em relação ao pastor e a si mesmo. Se não há um cuidado e um amor dentro do conselho entre os próprios líderes, então também não haverá um perfeito cuidado com a igreja. A igreja será tratada com certeza de uma forma errada, porque não se entendeu de fato o que é pastorear e para quem se deve dedicar a esse cuidado pastoral. Então, o presbítero deve cuidar da igreja como um todo, incluindo a própria liderança. E aí os versículos 14 e 15 dizem que para que a igreja não seja enganada por mentiras, tanto do próprio coração, né, coração pecador, quanto do mundo que jaz no maligno. Então, o cuidado pastoral do conselho, do pastor, dos presbíteros para com a igreja visa também livrá-la das mentiras, dos enganos. Ou seja, a igreja deve ser capacitada a discernir o certo do errado, a verdade da mentira, o justo do injusto, o bom do mal, o agradável a Deus do que é desagradável a Deus. A igreja deve ser capacitada para que, quando for bombardeada por falsos profetas, por falsas ovelhas, ou seja, o joio, pelo mundo pecador que vem trazendo novidade todos os dias, ela seja capaz, esteja apta a, de fato, estar rejeitando essas coisas, rejeitando aquilo que não é bom, aquilo que é mal. Então, a igreja precisa ser capacitada para não ser enganada. Ela não deve estar apenas protegida quando está, digamos que, aos pés ou junto do conselho da igreja. A igreja está do lado do conselho, então ela está protegida. Eita, o pastor viajou. O que será da igreja? A igreja não sabe o que fazer agora. Não é, a ideia não é tornar a igreja dependente do pastor, dos presbíteros, ainda que ela não deva rejeitar jamais esses ministérios, porque até que Jesus volte, o Senhor estará dando esses ministérios à igreja para o seu próprio bem. Todavia, a igreja deve crescer. O propósito não é mantê-la como um menino. Sabe aquela família em que o pai ou a mãe não quer que a criança cresça nunca? Que olha para o filho e diz assim: como eu gostaria que você não crescesse nunca, como eu gostaria que você fosse criança para sempre. Esse pensamento é um pensamento errado e imaturo dos pais, porque o propósito de Deus para o ser humano é o seu desenvolvimento. O propósito para a criança é chegar à fase adulta, porque a fase adulta é a fase da maturidade. Claro, ela pode ser uma adulta criança, se não for ensinada corretamente. Também o propósito de Deus para a igreja não é que ela seja criança a vida toda, mas que ela seja madura, ela seja uma bênção. Nós encontramos isso lá no livro de Hebreus. Lá em Hebreus, o autor nos diz o seguinte, exortando a igreja a ser uma igreja que seja madura. Ele diz lá em Hebreus, capítulo de número 5, diz assim, versículo 11.
A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Com efeito, veja, quando devíeis ser mestres, ele está falando para a igreja já deveria ser uma igreja madura. Os irmãos destinatários deveriam ser maduros, atendendo ao tempo decorrido, veja, tanto tempo de cristãos e ainda são imaturos, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, observe que o propósito dos ministérios não é deixar a igreja imatura para sempre, dependendo deles. Eu vou deixar a igreja sempre infantil porque ela sempre vai se sentir necessidade de mim. Isso é pecado, isso é errado. Você está se colocando no lugar de Deus. Você quer que a igreja dependa de você, mas ela tem que viver na dependência de Deus. Então, não se coloque no lugar de Deus. Não leve a igreja para si. Não faça discípulos de si mesmo, mas discípulos de Cristo Jesus. O seu propósito é levar a igreja para Jesus Cristo, apontar para Jesus Cristo, não para si mesmo. A igreja deve amadurecer, deve crescer. É por isso, meus amados, que nunca deixamos de ensinar toda a Escritura. É por isso que nunca deixamos de ensinar a verdade para a igreja. E nunca deixamos de ensinar aquilo que Deus quer, porque não temos como um propósito fazer com que a igreja viva nessa dependência infantil, imatura e uma dependência nociva de nós mesmos, porque o propósito é fazer com que ela seja madura em Cristo e para Cristo. Também para que a igreja siga a verdade em amor. Ou seja, a igreja deveria amar a verdade. O Salmo 119, versículo 97, o salmista diz: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. A igreja deveria amar a palavra de Deus assim. Então, ensinar a igreja a seguir a verdade em amor é ensinar a igreja a amar a verdade. Então a igreja deve aprender a amar a verdade, a igreja deve aprender a ter uma vida de meditação na Escritura. Por isso perguntamos com frequência aos membros: vocês estão lendo a Bíblia todo dia? Estão orando todo dia? Que pastor chato, toda vez pergunta se nós estamos lendo a Bíblia. Porque você tem que amar a palavra de Deus. Porque é a única forma de você estar ouvindo Deus todos os dias. O propósito é levar você para Cristo, não levar você para mim mesmo, ou não trazer você para mim mesmo. Então, é preciso que os líderes ensinem a igreja a ter uma vida de meditação, ensinem a igreja a estudar a palavra de Deus, ensinem a igreja a valorizar os estudos doutrinários. Há pessoas, há líderes, que têm medo de ensinar os irmãos, os cristãos, a igreja, a estudar, a ler a Bíblia com profundidade, ensinar a interpretar corretamente a Bíblia, porque tem medo que eles comecem a discordar do pastor. Bom, então vamos pensar. Primeiro, se o pastor realmente ama a palavra de Deus, ama a Deus e ama a verdade, ele não vai ter medo de que os irmãos interpretem por si mesmos a Escritura. Porque se o propósito é chegar à verdade, tanto o pastor como a igreja vai ter essa direção e vão querer chegar à verdade. Se o pastor interpretou errado a palavra do Senhor e um irmão interpretou corretamente a palavra do Senhor, quando o irmão disser, pastor, acho que não é assim, porque, veja, e começar a mostrar uma interpretação melhor, o pastor, por amar a Deus e a palavra de Deus, ele vai dizer, é verdade, meu irmão, você está certo, eu não havia percebido. E ele então vai reconhecer que ele estava errado e o irmão certo, e vai adotar a partir daquele momento a correta interpretação da palavra de Deus. Isso deveria acontecer com a igreja como um todo, com os concílios em geral, com as denominações em geral. Observemos que, pensando na igreja presbiteriana, a nossa confissão de fé, ela reconhece que há uma limitação nela, ou seja, ela não se propõe a substituir a Escritura.
E isso significa que os irmãos que escreveram a Confissão de Fé estavam dispostos a ouvir alguém dizer: nesse ponto, acredito que vocês poderiam ou podem ter errado. E eles ouviriam para ver se é verdade, e se fosse verdade, estariam dispostos a reconhecer. Nossa disposição deve ser tão humilde como foi a disposição de grandes homens de Deus do passado, que, se fossem convencidos pela palavra de Deus, pela razão de que estivessem errados, eles estariam dispostos a realmente reconhecer e então a ceder, voltar atrás e adotar aquilo que fosse realmente a verdade. Então, todos nós devemos estar dispostos a ensinar a igreja a estudar, porque o propósito não é fazer discípulos de nós mesmos, mas fazer da igreja uma igreja que viva segundo a verdade em amor, que ame a palavra do Senhor e que tenha prazer nela, e que então venha a zelar pela verdade, a começar pela sua liderança. Também vemos que, para que a igreja amadureça sua vida em Cristo Jesus, os presbíteros devem se esforçar apontando Cristo Jesus para a igreja. A igreja deve conhecer Cristo cada vez melhor. A igreja deve conhecer o modo de Cristo de falar, o modo de Cristo de pensar, o modo de Cristo de agir, o testemunho de Cristo, como Cristo tratou todos os assuntos. A igreja deve ser amadurecida em Cristo Jesus, porque o propósito é levá-la a Cristo. Devemos lembrar, então, que Cristo é o cabeça da igreja, ou também a cabeça da igreja, o noivo da igreja, que Cristo é o Senhor da igreja, é o Salvador da igreja. Tudo pertence a Cristo e vai para Cristo. Então, devemos nos esforçar para amadurecer a igreja em Cristo Jesus. Não há outro propósito. Não devemos nos preocupar com outras coisas. Devemos nos preocupar em conduzir a igreja em Cristo e para Cristo. Veja que uma liderança que realmente está pastoreando para a glória de Cristo, que não está fazendo isso para o seu próprio benefício, que não está visando o próprio bem ou a própria vontade, mas a vontade de Deus, ela não vai estar desvirtuando a igreja, nem vai estar causando problemas para a igreja, porque será uma liderança humilde, uma liderança fiel, uma liderança piedosa, porque ela estará sempre disposta tanto a se dedicar ao máximo quanto a reconhecer os seus erros, tanto a ser exemplo quanto a andar junto dos irmãos para a glória de Deus e para o bem dos próprios irmãos. Será uma liderança que seja bênção. Então, você deve olhar para o ministério como uma dádiva do Senhor, visando a própria glória de Deus e o bem da igreja, da forma como nós já vimos agora, até aqui. Continuando, então, versículo 16, ele nos conduz a mais alguns tópicos que nos fazem refletir sobre o exercício, ou como deveríamos exercer esse ministério, o ministério pastoral, o ministério do presbítero. Então, junto ao ministério pastoral, a igreja deve contribuir com a edificação de si mesma. Então, observe, já que a igreja tem que contribuir, já que a igreja deve ajudar no ministério pastoral, ou seja, no cuidado com ela mesma, então devemos ensinar a igreja que todos os membros devem aprender a responsabilidade de servir. Como nós já falamos, todos são servos, todos devem servir. Isso vai ajudar no pastoreio da própria igreja. Não será um homem ou um conselho pastoreando uma igreja inteira. Será uma igreja que, sendo pastoreada por algumas pessoas, também está auxiliando no pastoreio dela mesma. Todos devem aprender a desenvolver aquilo que receberam de Deus. Deus deu algo a você? Desenvolva. Assim como o pastor deve desenvolver, os presbíteros devem desenvolver, os diáconos devem desenvolver, todos os demais irmãos devem desenvolver aquilo que Deus deu a cada um. Todos devem buscar o crescimento qualitativo da igreja. Veja que não é o quantitativo, não é o número de pessoas, ainda que também devamos pregar a palavra e a igreja crescerá a partir da evangelização. O problema de se preocupar com a quantidade é que o ministério da conversão ele pertence única e exclusivamente ao Espírito Santo, que usa a palavra pregada para converter o pecador, conduzindo a Cristo Jesus. Se nós ficarmos preocupados demais com a quantidade, corremos sério risco de querermos substituir o Espírito Santo e estarmos trazendo pessoas para dentro da igreja do nosso jeito.
Então isso é perigoso. Nós devemos nos colocar à disposição, como nós fazemos. Quando pessoas dizem, queremos ouvir a palavra, nós dizemos, estamos aqui para pregar. Mas deixamos que Deus faça a obra no coração delas, para que o Espírito Santo seja realmente aquele que vai atuar no coração, garantindo a conversão dos pecadores. Então, nós devemos nos preocupar com a qualidade, com a maturidade da igreja, o crescimento na palavra do Senhor, o crescimento na maturidade cristã. Todos devem auxiliar o ministério pastoral em favor da igreja. Quando uma criança diz a outra, olha, não faça isso, não minta que é errado, ela está ajudando a pastorear a igreja. Quando o adolescente diz para o outro, vamos ler a Bíblia, vamos orar, ou vamos estudar juntos, vamos para a casa da prof, vamos para a escola dominical, ela está ajudando a pastorear a igreja. Quando o jovem conversa com outro sobre pecado, sobre a necessidade de viver uma vida santa, sobre questões diversas para a edificação um dos outros, eles estão ajudando no pastoreio da igreja. Quando famílias se visitam e conversam sobre a palavra de Deus, se edificam, se fortalecem e amadurecem umas às outras, elas estão ajudando na palavra de Deus. Então, quando a igreja está se cuidando, ela está ajudando no ministério pastoral, no ministério do cuidado com a igreja. Ela está se pastoreando, ajudando então no pastoreio daqueles que foram chamados para pregar a palavra de Deus. É claro que a igreja, portanto, deve cuidar uma da outra. Não confunda com as pessoas se juntarem para falar mal dos outros, pessoas se juntarem para falar mal do pastor, dos presbíteros, pessoas se juntarem para conversar sobre os defeitos alheios. Isso não é pastoreio, isso é pecado. Maledicência é pecado, o propósito de destruir a vida do outro é pecado, planejar coisas ruins ou pensar ou falar coisas ruins sobre o outro é pecado. Pecado muito comum de ser cometido. E a gente precisa lutar contra esse pecado que é muito comum dentro da igreja, infelizmente. Então, o nosso propósito tem que ser pastorear, edificar a igreja do Senhor Jesus. Observemos que eu mesmo costumo dar vários exemplos práticos, quer que eu tenha vivenciado, quer que outros tenham vivenciado, mas não citamos os nomes, porque entendemos que alguns testemunhos, alguns exemplos, quer bons ou ruins, podem ajudar as pessoas a ver tanto pecados presentes quanto coisas boas que acontecem e devem acontecer. Mas não citamos os nomes para que aquilo que é para edificação não termina se transformando apenas numa maledicência. Então, a gente está tentando lutar contra isso, tanto nos outros quanto em nós mesmos, que é lutar contra esse pecado. Todos devem cultivar a vida comum como família de Deus. Então, uma igreja que se ama, que se cuida, que como uma família se cuida. Os pais dos outros deveriam cuidar dos nossos filhos também. Os pais de outros filhos deveriam também zelar pelos filhos dos irmãos. E assim, uns cuidarem dos outros. Ali na igreja, na família de Deus, nós temos muitos pais, muitas mães, muitos irmãos, muitos filhos, porque somos uma família. Então nós cuidamos uns dos outros como uma grande família. É assim que tem que ser. Tudo na palavra de Deus. Se não é na palavra de Deus, então já não é um cuidado, é pecado. Lembre-se do que nós falamos. Não é incomum pessoas se juntarem para fazer o mal ao pastor, ao presbítero, ao outro irmão, porque não gostam dessas pessoas por alguma razão. Essas práticas são pecaminosas. Deus não aprova, Deus não está com essas pessoas e Deus há de castigá-las por causa disso. É diferente de cuidar. Cuidar é chegar junto, ajudar, edificar, corrigir. Se houve algum pecado no irmão, até no pastor, presbítero, chegue lá, converse, fale, corrija. Se o pecado precisa de uma exortação mais dura, exorte, mas tudo segundo a palavra do Senhor, para que haja realmente uma glorificação do nome de Deus e uma edificação da igreja. Todos devem cuidar uns dos outros para a edificação mútua, e todos devem buscar o bem da igreja por amor à igreja. Deveria e deve haver um amor pela própria igreja, um amor à igreja. Os diáconos devem buscar o aperfeiçoamento a fim de que exerçam bem seu ministério também. Assim como o ministério do presbítero deve ser feito com dedicação, ao ensinar a igreja a exercer os seus ministérios, seus dons, o diácono está incluso. Eles devem aprender a fazer bem o seu serviço.
Lembremos que o ministério do diácono é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, dos enfermos, das necessidades sociais da igreja. Não é apenas entregar o boletim no domingo, ver se as janelas estão fechadas ou abertas, colocar a água do pastor e dos presbíteros. O propósito do diácono não é ser um zelador da igreja, prédio. Não, porque a igreja é um povo. O ministério do diácono é o cuidado com o povo, o cuidado social, para que o presbítero ou pastores, eles cuidam da vida da igreja, a vida espiritual, como nós vimos em Atos 6, da palavra e da oração. O propósito do ministério do presbítero é cuidar da igreja para que ela seja bem apresentada a Cristo. Um dia vamos apresentar as igrejas a Cristo. E aí, como Paulo teve consciência de que fez muito bem, exerceu muito bem o seu ministério, cada pastor e presbítero deve ter consciência de ter feito o melhor. Deus, eu fiz o melhor por onde eu passei. Tanto que a igreja foi edificada, foi fortalecida, a igreja foi apresentada ao Senhor no término daquele período de ministério, naquele lugar, como uma igreja melhor, uma igreja que estava mais madura. E esse deve ser o exercício do ministério de cada presbítero pastor. Algumas aplicações, além daquelas muitas que nós já falamos, na verdade seria uma recapitulação das aplicações. Os ministérios pastoral e diaconal devem ser tratados como dádivas de Deus, para que sejam exercidos com temor e dedicação, sabendo que é a Deus que estão servindo. Lembre-se, não é um funcionarismo, não é um cargo político, é um ministério para glorificar a Deus, é um serviço, tá? A Deus. É um dom, uma dádiva de Deus para isso. Ainda que haja uma administração, ela não pode ser o coração da vida do presbítero. A administração da instituição, ela deve ser mínima comparada com o pastoreio de ovelhas, ou seja, com o ensino da palavra e o exercício da oração. Se estivermos fazendo o contrário, preocupados mais em administrar uma instituição do que em pregar a palavra e orar por ela e com ela, então já não estamos exercendo o ministério pastoral, mas estamos apenas administrando uma empresa. Então esse é um cuidado que nós devemos ter, ok? O ministério do presbítero visa a edificação do corpo de Cristo por meio do fiel ensino da palavra de Deus. Então, o propósito é fazer a igreja crescer na palavra. Se ela vai crescer em quantidade, é uma consequência, é Deus querendo, varia de lugar para lugar. Uma igreja maior não significa ser melhor do que uma menor, porque em uns lugares Deus tem mais ovelhas, em outros ele tem menos ovelha. É possível que um pastor com apenas poucas ovelhas seja mais fiel a Deus do que um com muitas ovelhas. Nós vemos Jesus. Jesus tinha apenas 12 ovelhas e uma delas ainda era filha de Satanás, o Judas. Jesus morreu numa cruz e apenas algumas pessoas o seguiram fielmente. E isso não fez dele um pastor infiel ou com menor qualidade, porque Jesus é o pastor dos pastores e foi fiel a Deus em tudo. O ministério do presbítero deve conduzir a igreja ao serviço a Deus em prol do seu próprio crescimento. A igreja deve aprender a se edificar, não para substituir o pastor, mas para ajudá-lo, para ser alguém que está ali ao lado dele, sabendo que o propósito do pastor, do presbítero, é cuidar da igreja, é cuidar das ovelhinhas. Então as ovelhas vão ajudando nesse cuidado com elas mesmas, a fim de que todos amem a igreja e trabalhem para a sua edificação. Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos, nós vamos orar ao Senhor e que nos ajude a exercer bem o ministério do pastoreio, do presbiterato, para a edificação do corpo de Cristo. Oremos. Senhor Deus amado, obrigado por tua palavra que aqui foi estudada, que o Senhor, ó Deus, aplique ao coração de cada presbítero, pastor, diácono, da igreja como um todo, para que ela seja bênção e abençoada pelo Senhor. Receba a nossa gratidão por tudo e que o teu nome seja glorificado em nós. É o que nós te pedimos, gratos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.